Olá, amigos. No vídeo de hoje aqui eu vou estar dando continuidade à série de vídeos a respeito dos conceitos, né? Os conceitos iniciais acerca da astrologia. No vídeo anterior eu expliquei a respeito da astrologia, do que se entende por uma astrologia no aspecto tradicional. Eu trouxe um enfoque da astrologia como um caráter ascensional, aquela ciência que busca nos elevar a um aspecto universal, o aspecto do ser ao aspecto do divino, ou seja, deixar a astrologia com aquele caráter dela como se ela fosse uma coisa em si mesma, mas que não estivesse relacionada com um aspecto maior que ela. Eu acabei dizendo, né, naquele vídeo anterior, que a astrologia ela nada mais é do que uma ciência filha que tem as ciências mães, que no caso seria a cosmologia, a metafísica, ou seja, não nem ciências, mas seriam princípios universais, seriam a sabedoria propriamente dita. E nesse vídeo de hoje, eu vou explicar um pouco melhor o que se entende por princípios, o que se entende pela sabedoria e o que se entende por ciência na astrologia, diferenciando a astrologia em dois planos de realidade distintos. Primeiro, no plano sensível, seria o plano dos planetas enquanto corpos, que nos influenciam de alguma forma enquanto corpos. Eu digo enquanto corpos porque o ser humano ele não é só feito de corpo, porém ele tem um aspecto espiritual, ele tem um aspecto divino. Logo, se há uma influência astrológica enquanto corpo, ela nos influencia enquanto corpo, afetando a nossa razão, nosso entendimento e a nossa vontade. E o outro aspecto da astrologia, enquanto ciência também que eu quero ressaltar, é o aspecto da astrologia enquanto ciência espiritual, ou seja, uma ciência dos símbolos, uma ciência que ela está para além do aspecto sensível. Igualmente, quando eu trouxe no vídeo anterior, quando eu falei do filósofo islâmico Tito Bukharit, o nome dele, que ele traz a astrologia como uma junção, um limite, né, entre o sensível e o suprassensível, que no caso é representado por Saturno, que na astrologia quer dizer astrologia, Saturno. Então, basicamente, eu vou estar esmiuçando esses aspectos no vídeo de hoje aqui com vocês. Pessoal, antes de tudo, meu nome é Giovanni, sou um estudante da astrologia e da tarologia, e é um estudo assim que me interessa muito. Bom, eu peço também, antes de tudo aqui de começar o vídeo, que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Bom, pessoal, primeiramente eu quero iniciar aqui o que se entende por ciência. Ciência nada mais é do que o estudo dos fenômenos à luz de princípios diretos, ou seja, princípios mais universais, ou seja, princípios que dão caráter à própria ciência, ou seja, a ciência seria nada mais do que derivação desses princípios. Esses princípios eles podem ser princípios universais ou princípios derivados desses universais, como a lógica. A lógica, por exemplo, princípios das lógicas, é um princípio derivado de princípios mais universais, como o princípio da metafísica. Você precisa da lógica para poder entender a metafísica. Então, primeiramente, a gente tem que entender esse aspecto, que a ciência ela tem um caráter de observação. E nessa observação ela cria regras que, por sua vez, constituem o seu método. Por isso que fala, né, observação metódica. A ciência ela tem esse aspecto de ter uma observação metódica. Então, a astrologia é isso. Ela é uma observação dos astros, e através desses astros a gente cria deduções lógicas. A gente pega, o planeta está na casa tal, aquela casa constitui aquele signo, quadratura e tal, e com base nisso a gente vai criando um raciocínio. Claro que a gente tem que entender aqui também, quando a gente chega no aspecto da lógica, a lógica nada mais é do que coisas estáticas. Porém, também existe uma interpretação que é uma interpretação dinâmica, mas aí seria mais ou menos um raciocínio dialético, né? Que a gente consegue ver a movimentação dos astros. Porque quando a gente tira o mapa natal, a gente tem uma imagem estática. Porém, quando a gente aplica o nosso raciocínio, a gente tem um raciocínio dinâmico. Então, a astrologia, enquanto ciência, ela se utiliza da lógica para conhecer esses princípios universais. Ou seja,
A astrologia nada mais é do que um método de conhecimento, de conhecer, que a gente conhece os princípios. E se a gente conhece os princípios, eu tenho que deixar claro aqui quais são as características do princípio e que princípio é esse que está relacionado à astrologia. No caso, as principais características de um princípio universal, ele é absoluto, ele é antecedente, ou seja, não há nada antes ou depois dele. Por isso que até nas escrituras, tem uma passagem, se não me engano, em João, que Deus fala, no princípio era o verbo. Ou seja, no início, a princípio, né, tem essa expressão, a princípio. Então, o princípio ele possui uma dessas características de antecedência e aquela característica que eu disse anteriormente, a característica da universalidade, um aspecto universal. Bom, essas são as 3 características do princípio. E qual seria o princípio que é de fato aplicado na astrologia? Porque aqui também cabe mais uma vez pontuar que eu havia dito que seriam ciências mães, ciências entre aspas, porque seriam princípios, ciências mães da astrologia e ciências irmãs dela. No caso aí, a ciência mãe da astrologia seria a cosmologia, porque a astrologia nada mais é do que lidar com princípios cósmicos, do cosmos. Então, a astrologia está para, vamos assim, uma regra de 3. A astrologia está para a ciência para os princípios cosmológicos, como a lógica está para a astrologia. São coisas que estão relacionadas. Bom, pessoal, eu quero até pedir desculpas, né, porque é uma questão até espinhosa de tratar. São termos com conceitos muito complexos que às vezes está explicando assim de uma forma oral possa ser que cause confusão. Bem por isso eu vou deixar na descrição um breve resumo que eu fiz com cada um explicando detalhadamente o que se entende por um princípio, o que se entende por uma ciência, para estar deixando melhormente explicado aí para vocês, tudo bem? Então é só se dirigir nas descrições aqui do vídeo que vai estar lá. Bom pessoal, continuando aqui, agora eu quero explicar como é que a gente conhece esses princípios universais, esses princípios primeiros, e também como é que a gente conhece a astrologia. Claro que eu já falei quando a gente faz a leitura do mapa, né? Leitura dos mapas astrais, ou seja, a leitura da astrologia através da lógica. A lógica que seria o método aí de conhecimento. E como é que a gente conhece esses primeiros princípios? Assim, não é pela mera observação, porque eles são princípios, eles não são ciências. Ciência, como eu disse, é através da observação. Ou seja, então aqui, esses primeiros princípios, que também podem ser chamados de gnose ou sabedoria, eles são conhecidos através da mera intuição. Ou seja, depende de uma síntese simbólica. No caso, mas é meramente uma intuição, porque existem 2 formas de conhecer: intuição ou dedução. Intuição ou extensão. Então, os princípios universais ou princípios primeiros, eles são conhecidos através da sabedoria. E a sabedoria nada mais é do que uma unidade. Unidade porque os princípios são universais, eles não são um caráter duplo. Eles não podem ter, porque eles são únicos. Então é isso aí. Eu acho que já esgotei o que a gente entende por ciência, o que a gente entende por princípio, quais são as suas características. Bom, e disso aí, de conhecimento, a gente pode tirar 2 consequências práticas, duas consequências que estão relacionadas no aspecto da astrologia. Que seria a primeira, uma ordem prática, porque se a gente conhece a astrologia, a gente conhece uma verdade, e essa verdade ela tem que ser obedecida. Verdade conhecida nada mais é do que verdade obedecida, como diria Platão. E o segundo desdobramento que a gente pode dizer desse conhecimento é que através da astrologia a gente tem um raciocínio dialético, como eu expliquei, raciocínio dialético, raciocínio de ascensão, ressaltando que a astrologia ela tem um caráter ascensional, ela parte dos fatos para chegar aos princípios, e nisso a gente vai ter uma série de deduções, ou seja, a astrologia está relacionada aos anjos, os anjos estão relacionados tem
tem uma hierarquia, né? Querubim, se não me engano. Os querubins estão relacionados a uma outra hierarquia que chega na hierarquia suprema, que é Deus. Deus seria o princípio universal e primeiro. E os anjos, o ser humano, os planetas seriam formas de conhecer esses princípios. Eles seriam multiplicidades, todas essas formas que eu expliquei, anjos, entes, planetas, o ser humano, os animais, as plantas, tudo são formas de conhecer essa unidade primeira, que é a unidade de Deus. Deus é o princípio universal mesmo, de fato, por excelência. Bom, continuando aqui, agora eu quero retratar dois aspectos da astrologia enquanto ciência. Como eu havia explicado, né, a astrologia enquanto ciência ela pode ser tanto vista no caráter natural quanto no caráter espiritual. A astrologia no caráter natural, segundo o Titus Burke, seria a astrologia no aspecto sensível. Seria o aspecto no sentido do mundo propriamente material. Seria o mundo da observação. Seria o mundo antes do céu dos além dos planetas. Aquele limite. E a astrologia no aspecto espiritual seria um aspecto dos planetas e zodíacos como símbolo dessa realidade inteligível, ou essa realidade suprassensível, para o céu além dos planetas, para o céu além daquele limite que eu expliquei no vídeo anterior, até mostrei uma imagem, para o céu além desse limite, esse céu como uma realidade outra, uma realidade suprassensível. Então, diante dessa explicação, duas coisas a gente pode perceber. Primeiro, que esse aspecto natural, sensível, ele chega ao aspecto espiritual, ou seja, é como se fosse um degrau. Eu até tinha explicado isso, que a origem da palavra planeta também significa planare, ou seja, planar degraus de movimento, ou seja, planetas nada mais do que são escadas de ascensão. Nesse caso, portanto, a gente partindo do aspecto natural para o aspecto espiritual, a gente passa de corpos para um aspecto suprassensível, ou seja, é um aspecto ascensional, é um aspecto para cima. Ou seja, a astrologia, na verdade, ela tem esse aspecto de ascensão, ou seja, a busca do sensível para o inteligível, do visível para o invisível, ou seja, é um aspecto vertical, de fato, um aspecto para cima. É saindo de um plano, de uma realidade sensível, ou seja, um plano material para um plano espiritual. É isso basicamente o que a astrologia ela busca. Tá? Esse plano corporal, esse plano sensível, nada mais é do que o plano dos sentidos, da imaginação, que para a gente ascender para esse aspecto espiritual, a gente depende de um conhecimento. Que conhecimento é? É o conhecimento da simbologia. A simbologia dos astros, a simbologia dos signos, dos planetas e das suas respectivas analogias. O conhecimento ele é de analogia para poder ascender, ou seja, eu até dou um exemplo. Por exemplo, quando a gente pega o Sol remete ao rei, ou o rei remete ao leão, né? O leão é o rei da floresta, entendeu? Ou seja, é um aspecto que vai ascendendo de um outro. O Sol remete a Cristo, entendeu? Ou aqueles reis que falavam, né, na antiguidade, o faraó, que era o rei Sol. Então o Sol ele tem esse aspecto de ascensão. A gente parte de coisas menores para chegar a coisas maiores. Então o raciocínio tem que ser esse, de ascensão, e claro também que a gente pode fazer o raciocínio inverso, que é de ascensão, de ascender para descender, ou seja, é um raciocínio inverso, de cima para baixo. Então é isso, pessoal. No primeiro aspecto, né, passamos dos fenômenos sensíveis, ou seja, dos corpos planetários, seus movimentos, suas posições, aos princípios cosmológicos, aos princípios universais, que governam os movimentos dos planetas, né, ressaltando, porque são os princípios que dão a forma que a gente possa conhecer através da lógica todo esse movimento dos planetas. E aqui, pessoal, é uma coisa que eu deixei passar e agora eu vou retornar. Deixei passar, né? Mas eu tenho que frisar aqui, tenho que repisar no sentido de que a astrologia ela não pode ser vista num aspecto isolado. Ela faz parte de uma integração de um conhecimento maior, que é o conhecimento dos princípios, o conhecimento de Deus. E para a gente possa ter um conhecimento, ou seja, uma participação nesse conhecimento divino,
A gente depende de uma participação nas próprias religiões ortodoxas tradicionais, seja o judaísmo, seja o cristianismo, seja o hinduísmo. Ou seja, a gente depende do que, basicamente? É o que dá esse aspecto de purificação, ou seja, de uma transformação. Nada mais é do que os ritos religiosos. Os ritos, ele tem esse aspecto não, essa característica de nos fazer transcender esse plano corporal, esse plano sensível, para um plano espiritual. Então, pessoal, eu creio que... Não, falta ainda... Já tinha... No início eu tinha pontuado, mas creio que aqui também, ao final do vídeo, creio que devo deixar aqui ressaltado, seria a influência dos planetas, né? A influência dos planetas se dá de duas formas. Enquanto corpos, eu já tinha até especificado isso, né? Enquanto corpos, eles atuam na nossa parte corporal, afetando isso a nossa razão, o nosso entendimento ou a nossa vontade. Então, o planeta influencia ou não o ser humano? Um aspecto determinante, não. Entendeu? A astrologia nasceu um planeta na casa tal, tem uma configuração astrológica fodida. Isso aí vai dar um destino inevitável no ser humano? Não. Ele pode só ser que aquela configuração astrológica, ela meio que dificulte a nossa vida, mas não que isso seja determinante. Então, o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero que tenham gostado. Peço humildemente que deixem nos comentários a opinião de vocês, os pontos que ficaram obscuros ou ficaram omissos, ou seja, os pontos que ficaram aí contraditórios, talvez, porque aqui eu estou falando bastante, um vídeo que já tem quase 18 minutos, então pode ser que gere um pouco de confusão. Então podem deixar os seus comentários aí que eu vou ter o prazer de estar explicando, porque fica muito melhor quando eu estou digitando. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, o vídeo de hoje foi esse e até a próxima.